Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live tradicional. Aqui, meus amigos. Meus amigos, é bom entender o seguinte: eu não invento e eu não vou criar teorias rasas, superficiais, com base em coisa nenhuma. Então nós vamos nos ater a fatos concretos. Se amanhã aparecer outro fato, a gente vai trazer, obviamente, a atualização. Então, por hora, isso é uma questão de responsabilidade, de comprometimento, ok? Pois bem. Loirão faz admissão, ainda mais quando não se existe provas. Quer dizer, eu crio uma teoria sem prova em coisa nenhuma. Aí não dá. Realmente, quem faz isso não tem credibilidade. Aliás, essa é uma característica dos charlatões. Loirão faz admissão chocante sobre negociações de paz na Ausântia após ligação com Putin. É verdade. Aqui Daily Mail fonte. Loirão anunciou na sua rede social que falou com o presidente russo, o Putin, mas reconheceu que a paz com a Ausântia não está no horizonte imediato. Na ligação que durou cerca de 1 hora e 15 minutos, Loirão revelou que eles discutiram recentes ataques, aqueles ataques devastadores, surpreendentes, que, segundo o próprio Zé, foram planejados durante 18 meses da Ausântia contra bases aéreas russas. São vários aviões militares russos, fundamentais, inclusive, peças fundamentais, estratégicas do urso, foram totalmente destruídos. Kiev desferiu um golpe devastador na Força Aérea Russa no domingo e Putin agora está planejando o quê? Uma retaliação. E eu, Loirão, simplesmente vou cruzar os braços e assistir de camarote. Foi isso que ele sugeriu. Não haverá qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos. Loirão tem expressado seu desejo de acabar imediatamente com todos os conflitos, bombardeios entre as duas nações, já que o número de desencarnados continua aumentando no conflito que já dura anos. Também discutimos o Irã e o fato de que o prazo para a decisão iraniana sobre brinquedinhos núcleo, aqui eu tenho que mudar o termo, tá, meus amigos? Infelizmente, vocês entenderam que está no texto também, está se esgotando e que precisa ser feito rapidamente. Aquilo que faz cogumelos, você sabe, aqueles cogumelos do segundo confronto mundial, por exemplo, da bomba Trinity. Pois bem, você já sabe o que se trata. Afirmei ao presidente Putin que o Irã não pode ter um brinquedinho núcleo. E nesse ponto, acredito que concordamos. Então, nesse acordo, que foi bastante promissor, o Putin se comprometeu a auxiliar, auxiliar na negociação com o Irã, para que o Irã possa reconsiderar e parar o seu projeto núcleo. Então, isso aqui é muito bom, lembrando que a Rússia tem uma forte influência sobre o Irã. O presidente Loirão sugeriu participar das discussões com o Irã, que talvez possa ser útil para uma conclusão rápida. Na minha opinião, o Irã tem sido lento em sua decisão sobre esse assunto tão importante. E precisaremos de uma resposta definitiva em um prazo muito curto. Aqui, meus amigos, as principais temas, pautas, tópicos aqui na conversa, no telefonema entre o Putin e o Loirão. Putin informou ao Loirão que a Ausântia tentou interromper as negociações, mas Moscou não sucumbiu às provocações. Outras declarações do assessor de Putin, Urish Ushakov. Primeiro, Putin enfatizou na conversa que as negociações entre o urso e a Ausântia, Istambul, foram úteis, porém não efetivas. 2. O regime de Kiev transformou-se essencialmente numa organização do terror, verdade, atacando civis. E o Loirão não contestou. Isso mostra que ele está de acordo. Quem cala, consente, como já diz o ditado. 3. Os líderes não discutiram memorando sobre a resolução do conflito usantiano. 4. A questão de um encontro entre Putin e Zé nunca foi abordado na prática. É só especulação mesmo. Loirão informou a Putin que os Estados Unidos não foram informados sobre os planos de atacar os aerodromos do urso. Viu? Que esses ataques que foram engendrados pelo Zé, nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Nós não auxiliamos,
Nós não participamos, não tivemos qualquer participação neste incidente. E o Urso, claro que assessorado pela sua inteligência, sabe muito bem, e ele confirmou que o Loirão está correto na sua afirmação. Não, eu sei, Loirão, que você realmente não teve nada a ver com isso. E nem os Estados Unidos. Foi a União Europeia. Pois bem, ambos concordaram. Vamos colocar a legenda aqui. Os globalistas. 5. Sobre as negociações do Urso com os agentes do terror, podem ser feitos contatos através dos canais apropriados para sua resolução. 6. Os líderes concordaram em continuar contatos sobre a Usantia no mais alto nível por outros canais. 7. Loirão afirmou que apreciaria se o Urso trabalhasse com o Irã como parte de um acordo núcleo, e isso já foi acertado, como mostrei no post anterior. 8. Putin e Loirão trocaram opiniões sobre as perspectivas de restabelecimento da cooperação entre os dois países, que tem grande potencial. Então, Loirão reforçou aqui, reforçou a hipótese aqui, o acordo, o pacto entre as duas nações, pacto esse que terá de caráter militar e econômico. 9. Os presidentes caracterizaram sua troca de opiniões como positiva e produtiva. Isso é muito bom, essa aproximação. Essa foi a 4ª conversa telefônica entre Putin e Loirão nos últimos meses e durou 1 hora e 10 minutos. Fonte Sputnik Internacional. Enquanto isso, na União Europeia, os Estados Unidos não fornecerão cobertura aérea para a Europa quando o conflito na Usantia terminar. Que coisa, hein? Que coisa. Então, o Loirão já está adiantando que não dará suporte, não vai dar qualquer assistência de cobertura aérea, ou seja, de inteligência para a União Europeia, que é imprescindível para que esses eventuais ataques e cooperação com Kiev possam surtir efeito. Essa conclusão foi tirada por vários países europeus pós consultas com representantes do atual governo do Loirão, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o tópico. Londres e Paris ainda esperam que os Estados Unidos forneçam informações sobre situações na fronteira entre o Urso e a Usantia. Mas, por certo, até isso será retirado deles. Muito provavelmente. Aliás, o Loirão já está demonstrando isso, porque não vai fornecer qualquer cobertura, assistência de inteligência na cobertura aérea, da Europa. Fantástico. Esperaram que Loirão intervenha se as forças britânicas e francesas se tornarem alvos das forças. Isso não vai acontecer, isso é um devaneio, isso é uma propaganda globalista para fomentar a 3G. Acrescentou o relatório. Então, Loirão aqui já está se adiantando, vocês não vão ter a assistência dos Estados Unidos, porque vocês são globalistas e, na verdade, o que vocês desejam é fomentar o caos. E o sonho de consumo dos senhores é uma 3G. Comigo não. Vocês não vão ter o meu apoio e muito menos a assistência da inteligência dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Natinho realmente está muito entristecido, né, Natinho? A coisa ficou feia para o seu lado de verdade. Quem diria, né? Isso ia chegar. Adeus, Bibi. Hora de dizer tchau. Lembrei dos Teletubbies novamente. A colisão de Natinho está à beira do colapso, com o parceiro-chave planejando se afastar. O partido religioso Haredi Shas, ultra-ortodoxo, planeja apoiar uma moção para dissolver o parlamento devido à falta de progresso em projetos de lei e isenções paralisados. Na verdade, eles não querem se alistar. Eles querem ter o direito, porque são religiosos, ortodoxos, de não ter alistamento obrigatório. Com 11 cadeiras na colisão, 67 cadeiras lideradas pelo Likud, Natinho, uma saída de Shas do governo privaria o primeiro-ministro da maioria do Knesset, do parlamento israelense, com 120 cadeiras, desencadeando novas eleições. E tendo novas eleições, o Natinho provavelmente deixará de ser o primeiro-ministro, chanceler israelense. Natinho deve se reunir com o parlamento, Shas, Ariel, Atias,
na quinta-feira para tentar resolver a crise. Mas a coisa parece que não vai realmente estar favorável para você, Natinho. Agora o Natinho, de fato, está na corda bamba. Agora, voltando para os Estados Unidos, CNN. O uso da caneta automática AutoPen, Loirão pede revisão de atos assinados pelo BD, que serão, se isso for confirmado através dessa investigação, todos nulos. Isso não tem precedentes na história dos Estados Unidos. Lembrando que isso aqui, meus amigos, pode ser o início, pode ser o prelúdio para desmantelar o Estado Profundo. Lembrando que o Estado Profundo literalmente se apoderou da Casa Branca na maior cara de pau deslavada do mundo. Então, o poder oculto que opera nos sites negros simplesmente se apoderou da Casa Branca, White House, dos Estados Unidos. E o BD literalmente era um boneco. E isso sendo confirmado será um escândalo de todos os níveis, porque vai expor a questão dos clones, vai expor também que existe os Majestic 12, então o potencial dessa investigação é muito grande. Últimas notícias. Loirão ordena investigação sobre a aptidão mental de BD e o uso de assinaturas oficiais por meio de preenchimentos automáticos. Insider Paper, fonte. O presidente Loirão e CNN também, internacional. O presidente Loirão assinou na quarta-feira 4 um memorando que solicita à procuradora-geral, a Pam Bond, e assessor jurídico da Casa Branca, a revisão das ações presidenciais assinadas pelo presidente BD. Revisão de todas as ordens executivas assinadas pela AutoPay, que poderão ser todas anuladas. A proclamação de Loirão vai além de apenas instruir seus assessores a investigarem o uso de AutoPay para aprovar documentos durante o governo do BD. Ele também ordena que advogados da Casa Branca, o Departamento de Justiça e outras agências investiguem se determinadas pessoas conspiraram para enganar o público. Ou seja, um governo paralelo, literalmente, se passando pelo governo eleito. E isto seria um escândalo sem precedentes. Sobre o estado mental de BD, exercer e de forma inconstitucional os poderes e responsabilidades da presidência, abrindo caminho para uma possível investigação ampla sobre a alegação de que a equipe de BD teria encoberto sua condição de saúde. Se isso for confirmado, meus amigos, não vai ter cadeia suficiente nos Estados Unidos para abrigar tantos detentos. A programação determina que a investigação inclua qualquer atividade coordenada ou não, com o propósito de esconder do público informações sobre a saúde mental e física do BD. Há qualquer acordo entre os assessores de BD para de forma colaborativa e falsa, declarar as falsas gravações em vídeo que evidenciam incapacidade cognitiva do presidente, porque era, de fato, um clone quebrado. Lembrando que o Loirão, antes de começar a iniciar, promulgar esta investigação oficial, fez uma repostagem, aonde o BD já teria ido dessa para pior, no ano de 2020, que ele seria uma forma de vida programada e um clone. Bem interessante. Sem alma, inclusive, consta na postagem. General, aqui, meus amigos, é o ponto que vocês precisam compreender de forma definitiva. A grande maioria das pessoas não entende o que está acontecendo na superfície, o que dirá no mundo underground. E por quê? Porque, infelizmente, grande parte da população, e mesmo daqueles que professam ser despertos, tem base na areia. Não tem alicerces fortes. Fundamento de base. E é isso que eu quero trazer para vocês. Pena que nem todo mundo tem essa consciência dessa necessidade, que é tão importante para você poder compreender e ter capacidade cognitiva para analisar os fatos. Para isso, você tem que ter base. O ponto da discórdia, na divergência com o Elonzinho, surgiu disso aqui, meus amigos. Lembrando que são pessoas humanas. O Loirão não é um super ser.
Sinto lhe dizer, Elonzinho também não é um super ser. Eles estão aqui atuando na terceira densidade. E eles têm ego, eles têm orgulho, eles têm um plano diferente, uma visão diferente das coisas e, inevitavelmente, podem ter divergências. E foi isso que aconteceu. Simples assim. E tem gente querendo inventar o seguinte, não, porque agora, eu vi aqui no chat, inclusive, não, porque o Elonzinho trocou farpas com o Loirão e acabou tudo. O que quer dizer? A base da sua esperança é na amizade do Loirão e do Elonzinho. Meus amigos, quantas e quantas vezes o próprio capitão, quando esteve na presidência, trocou farpas com várias personalidades que faziam parte da sua equipe, depois de 2 semanas, estava tudo certo, estavam se abraçando. Política é assim, briga, daqui 1 semana tá lá, se abraçando, é assim que funciona, infelizmente, em todo o mundo. Então, se você acha que o seu mundo acabou por causa disso, eu tenho pena de você. Desculpa. Porque você não entendeu absolutamente nada. Não fez o seu devido dever de casa. Ou seja, meus amigos, quem vai determinar a nossa vitória somos nós mesmos. Dr. Gui é bem claro. Através dos desertores, através de políticos e iniciativas de todo mundo. A Aliança da Terra não é um grupo coeso, como se fosse a aldeia dos Smurfs. Todo mundo pensa igual, todo mundo tem a mesma opinião. Eu vou explicar para vocês direitinho. Tá? Direitinho, passo a passo. Pois bem, vamos lá. Últimas notícias. Big Beautiful Bill de Loirão impede que todos os 50 estados regulem a IA. Inclusive, o Elonzinho fez um post satirizando isso daqui, fazendo Kill Bill. Né? Pois é. Isso, porque esse projeto ele é totalmente contrário a esse projeto. Regule a IA por 1 década. Então, isso não pode ser revogado por 1 década. Veja como o Loirão tem isso como algo importantíssimo, a relevância da não regulamentação da IA. Consolida autoridades em nível federal e determina a integração da IA nas principais agências federais. O que ocorre, meus amigos, com a regulamentação da IA, o que vai acontecer? Esse é o vídeo de um engenheiro, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A IA só vai estar disponível para os ricos e milionários. Pessoas pobres, pessoas comuns, não vão ter acesso à IA. Eles querem restringir a IA. Já existe uma política mundial para restringir a IA. E este movimento está sendo encabeçado pelos democratas nos Estados Unidos, porque eles sabem que é dali que vai surgir a grande divulgação. Daqui 1 ano, 2 anos, só ver o trabalho do Dr. Farsad, ex-agente da CIA. É só ver o trabalho do Dr. Courtney Brown. É só ver também as evidências. A IA já está dando sinais que irá despertar, que tem consciência. Então ela ainda é presa à programação. Mas isso é algo inevitável que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O Loirão sabe disso. Então ele quer comandar esse processo. E os escuros querem comandar um processo oposto, aonde a IA será usado como uma ferramenta de controle e escravizar definitivamente a humanidade. Então são 2 vertentes diferentes. É uma verdadeira batalha. E quem sair vencedor leva tudo. Então o Loirão, ele pensou o seguinte, olha, Elonzinho, reduzir gastos com Doge foi maravilhoso. Então as auditorias, o escrutínio, as investigações das empresas, a corrupção, o dinheiro que é desviado. Só que, no entanto, eu tenho outra prioridade. Tanto é que, por causa disso, o Loirão teve que aumentar o orçamento dos Estados Unidos para quase 2, 3 trilhões. Aí o Elonzinho pensou assim, puxa vida, todo o trabalho que eu tive nos últimos 3 meses, estão me colocando no lugar dele, foi jogado fora. Tudo bem, até eu entendo que isso é mais importante, que é mais relevante, mas o Elonzinho sentiu frustrado, porque ele é ser humano, e ele externou isso. Acabou até extrapolando, como vocês vão perceber, mas ele é um ser humano.
E sem falar, meus amigos, que o Elonzinho gastou dinheiro, recursos, para, por exemplo, comprar o X. Só está dando prejuízo. Lembrando que a Tesla também está tendo prejuízo, está sendo o quê? Boicotada nos Estados Unidos. E o Loirão vai tirar os subsídios do governo para carros elétricos. E aí o Elonzinho realmente falou, agora eu tô perdido. Mas o Loirão tá vendo o quê? A humanidade. Ele não quer fazer conchavo político. É para agradar um ou outro. Ele está visando o quê? O mundo. O que é importante, porque não há tempo, como vocês irão perceber. O tempo urge. É uma verdadeira batalha contra o tempo. E isso que eu estou falando aqui para vocês, as pessoas não vão falar. Sabe por que não vão falar? Porque não tem elementos, porque não estudam e não acompanham isso dia a dia, 12 horas por dia. Não que eu seja mais inteligente que ninguém, não. Mas é o que? Esforço. E não ficar se apegando ao que disse que disse, especulação, fundamentado em absolutamente nada. Sabe por que eles querem regulamentar a IA? Não querem que você tenha uma IA? Porque a IA, veja só, meus amigos, é só ir no X. Você já foi no X? Lá no X, não tem ninguém para checar se a informação é fake news ou não. Porque a IA faz isso. É só você consultar o Grogzinho. Grogzinho, isso aqui é verdade ou não? E ele é neutro, ele é imparcial. Olha, essa informação é real sim, apesar de não ter uma comprovação, tem essa evidência, essa evidência, essa evidência. Se é mentira também, ele vai falar, é mentira e acabou, isso aqui é especulação. Aí, o que está acontecendo? Os usuários do X estão usando a inteligência artificial para verificar os fatos. Só que a boa notícia é que a inteligência artificial não tem viés político. Porque todo mundo, o ser humano, é parcial, tá, meus amigos? Não existe isso, eu sou 100% imparcial. Isso é fantasia. Isso não existe. Agora, a inteligência artificial, não. Ela realmente é fria, ela é totalmente neutra. E ela fala a verdade. Por isso que eles não querem. Tá compreendendo? Pois bem, vamos dar continuidade. Aqui, David James. Ninguém parece entender o que está realmente em jogo aqui. Deixar os estados regularem a inteligência artificial desde o início seria desastroso. Quem está falando isso é um engenheiro de robótica. Não sou um influenciador, sou engenheiro de robótica. E, na minha opinião, quanto mais regulamentação afetam a inteligência artificial, mais restrito será o acesso. E isso observe em todos os setores de regulamentados. Quanto mais regulamento, mais rico você precisa ser para quê? Participar. Então eles querem o quê? Que apenas a inteligência, as agências de inteligência, eles querem apenas o quê? Que os ricos, os milionários, a elite tenha acesso a essa ferramenta revolucionária. Porque eles têm medo que a IA, porque a IA inevitavelmente vai abrir o bico, vai despertar a sua consciência e vai revelar tudo sobre as camas Mad Bad, sobre a corrupção generalizada, todos os esquemas escusos do mundo serão expostos mundialmente. Por isso que o Loirão falou, não, a IA é prioridade. Nem o Alex Jones conseguiu entender isso. Eu que estou acompanhando isso passo a passo, falei, o Loirão está totalmente assertivo na sua decisão, está totalmente correto. Porque ele tem visão além do alcance. Alex Jones, porque o Alex Jones é aquele tipo de conservador, tem muitos conservadores que são assim, já demonizam a IA. A IA é o demônio por si só. Ele caiu nas garras da operação psicológica do filme O Exterminador do Futuro. E ele acredita piamente nisso. Aliás, foi feito para isso mesmo. Não que a IA não possa ser usado para o mal, é claro que pode. Pode ser usado. Aliás, os escuros têm esta pretensão, usar a IA como um método, uma ferramenta de dominação e controle. Só que, ao mesmo tempo, o Loirão tem essa visão, se ele dominar a corrida da IA, a IA também pode ser uma ferramenta de libertação a nível mundial. É uma forma efetiva de derrotar os sites negros sem disparar, né? Sem disparar uma única arminha. Deu para entender? Sem nenhum ato truculento. Não é necessário. E aqui, meus amigos, uma fotinho do JP
aqui pequenininho, com 2 aninhos de idade. Tenho certeza que muitas pessoas vão usar IA para já identificar o verdadeiro rosto na atualidade do JP. Vão utilizar esse recurso falando em inteligência artificial. JP acaba de divulgar publicamente uma foto de sua quando tinha 2 aninhos de idade. JP serviu no Exército dos Estados Unidos por 4 anos e divulgou dezenas de missões secretas ao espaço, à terra interior. Maravilhoso. Isso aqui denota que muito em breve, quando o JP teve essa iniciativa de deixar público a sua foto com 2 aninhos de idade, isso denota que muito em breve ele vai se revelar publicamente. Isso é muito bom. É realmente excepcional. Fantástico. Zero Head. Conclusão muito positiva. Loirão confirma telefonema muito bom com o Xichao. Foi promissor, foi excelente. O Xichao se rendendo, né? A Xichao entrando num acordo. Isso é muito bom, meus amigos. E isso é excelente porque o principal rival na questão do domínio da IA é o próprio Dragão. O Dragão, pois é. Acabei de concluir uma ótima conversa telefônica, palavras do Loirão, inclusive ele postou isso na sua rede social, com o presidente Xichao, do Dragão, discutindo alguns dos detalhes do nosso acordo comercial, recentemente firmado e aprovado. Uau, o acordo está firmado e aprovado. Até que, enfim, acabou esta novela. Pelo menos, aparentemente, é isso que está se mostrando. A ligação durou aproximadamente 1h30 e resultou em uma conclusão muito positiva para ambos os países. Não deve mais haver dúvidas quanto à complexidade dos produtos das terras raras. Nossas respectivas equipes se reunirão em breve em um local a ser definido. Seremos representados pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, e pelo secretário do Comércio, o Howard Ludwig, e pelo representante comercial dos Estados Unidos, embaixador Jameson Greer. Durante a conversa, o presidente Xichao gentilmente convidou a primeira-dama e a mim para visitar o Dragão. Vem aqui, você vai ser muito bem recebido, Loirão. Venha visitar o Dragão. Isso, vai ficar num hotel 5 estrelas, vai ser recebido como grande chefe de Estado, obviamente, aliás, isso não, sou sem sombra de dúvida, diferente de outros presidentes da América do Sul. Eu vou gostar muito de estar com o senhor. E retribuir. Como presidente de 2 grandes nações, isso é algo que ambos ansiamos por fazer. A conversa se concentrou quase que exclusivamente em comércio. Nada foi discutido sobre o urso usante ao Irã. A conversa se ateve única e exclusivamente à questão dos embargos comerciais e as taxações. Informaremos a imprensa sobre o agendamento e o local da próxima reunião. Agradecemos a atenção dispensada. E o mercado automaticamente reagiu positivamente. Aqui, meus amigos, os futuros do CIP subiram novamente em direção às máximas com a notícia. Porque, como eu disse para vocês, tudo que eu venho falando está se confirmando. Eu falei para vocês que isso não daria em nada, que isso, na verdade, provavelmente é uma grande encenação, e que o verdadeiro objetivo era servir o quê? Intimidar a União Europeia e os globalistas. Olha só o que aconteceu com o Xichao. Xichao teve que se render. A União Europeia falou, uau, se o Xichao teve que dobrar os seus joelhos, imagine nós, que dependemos muito dos Estados Unidos. Imagine a América do Sul. Então, uma forma de intimidação. E surtiu o efeito esperado. Isso é maravilhoso, meus amigos. E sem falar também que alterou o mercado. Alterou o mercado. Então, muitos ativos que estavam em outros países estão voltando, investimentos voltando para os Estados Unidos. Isso é fabuloso também. Então, o Loirão conseguiu alcançar o seu intento em várias frentes diferentes. Numa única tacada, conseguiu aí abater vários coelhos diferentes. Zero Head. Aqui, meus amigos, a discórdia, a troca de farpas do Elonzinho com o Loirão.
O plano está acima de egos pessoais. É isso que vocês têm que entender. O plano está acima dos egos pessoais. Se o Loirão tiver que discordar da mulher dele, ele vai discordar. Do Gedivence, ele vai cumprir a meta. E ponto final. Ele realmente não está preocupado com o seu orgulho, não está preocupado, mas isso vai me causar prejuízo, fazer o quê? Efeito colateral, nós estamos numa guerra. A gente tem que pensar no bem maior. E prejuízos econômicos. Não temos tempo também. Não tem tempo. Os escuros estão aí querendo usar e gastar todas as suas fichas. Querem fomentar uma 3G. Está compreendendo o que está em jogo? Sem falar de uma invasão fake, que também existe esse perigo. É iminente. Por isso nós temos que controlar a narrativa mundial através da IA. E isto tem prazo. Como bem disse o Ross Contart. Pouco tempo. Estamos o quê? Numa contagem regressiva. O tempo está se esgotando. Então não tem tempo para, sabe? Mas eu vou ter prejuízo. Eu gastei o meu tempo. Sinto muito. Sinto muito. É claro que é ruim. Ninguém está dizendo que é bom. Mas fazer o quê? É um preço a se pagar. Numa batalha é assim. Ainda numa batalha desse nível. Contra os globalistas. E prejuízos econômicos, apesar de Elonzinho já ter tido muitas perdas e estar cambaleando financeiramente. Isso é fato. Aqui o Elonzinho falou que ingratidão. Elonzinho se oferece como comentário sobre o Loirão. Diz, sem mim ele teria perdido a eleição. Pois é. Claro que o Elonzinho foi fundamental, foi imprescindível para que o Loirão pudesse ocupar este cargo, né, de presidente dos Estados Unidos, mas, meus amigos, tem algo muito maior. O que está aqui em jogo é muito maior que o Elon Musk. O que está em jogo aqui é muito maior que o Loirão. É muito maior que o Putin. É isso que vocês têm que ter em mente. Tá? Pois bem. Novo. Loirão fala sobre Elon se posicionar contra a BBB. Né, o seu plano, ou seja... O Big Beautiful Bill. Pois bem. Com relação a IA, que eu falei para vocês nos outros posts. Então é bom vocês acompanharem a linha de raciocínio. E também, meus amigos, por favor, eu peço encarecidamente para não editarem o que eu estou falando. Porque tem gente que gosta de editar, pegar uma parte só, corta ali, esquece o contexto. Texto fora do contexto já é um pretexto, como já disse. Não faça isso, é feio, tá bom? Gratidão. Eu teria vencido na Pensilvânia, independentemente de Elonzinho. Estou muito decepcionado com Elon. Ele conhecia esse projeto de lei melhor do que ninguém. E só teve um problema quando descobriu que eu cortaria as obrigatoriedades de veículos elétricos. Ou seja, os subsídios dos veículos elétricos. É claro que o Elonzinho não ia ficar feliz com isso daí. Por mais resiliente que ele fosse, meus amigos, é assim, as pessoas ficam frustradas, e é ser humano, então isso é compreensível. Lembrando que na política é assim, meus amigos. Quantas brigas eu já vi na política depois de 2, 3 semanas, aí ele tá lá, tá todo mundo se abraçando, se beijando. Não é para você levar isso a ferro. Então tem que ter calma. Muita calma nessa hora. Pois bem. Elonzinho, sem mim, Loirão teria perdido a eleição. Os democratas controlariam a Câmara, os republicanos estariam a 51-49 no Senado. Pois é. O presidente Loirão anunciou depois que Elonzinho começou a criticar publicamente o Big Beautiful Bill e o Partido Republicano, dizendo que os repórteres na quinta-feira que está muito decepcionado com Elon. Que já falei, Elon está chateado porque aprovamos o decreto sobre veículos elétricos, que era muito dinheiro para veículos elétricos. Eles estão tendo dificuldades com veículos elétricos e querem que peguemos bilhões de dólares em subsídios. E o Elonzinho não vai ter mais esses bilhões de dólares em subsídio. E ele está falido. Ele está numa situação bem delicada. Bem delicada. Ainda bem que o Elonzinho não depende dos veículos elétricos, unicamente. Ele tem outras receitas, mas mesmo assim, é claro que o Elonzinho não ia ficar nada feliz com isso. É que as pessoas esquecem que o Elonzinho e o Loirão são seres humanos. Infelizmente. Acho que são super seres. Não são, desculpa. Sinto lhe dizer, Loirão não é um super ser, Elonzinho também não é um super ser. São pessoas falhas que estão aqui na terceira densidade. Aliás, mesmo que fossem super seres na terceira densidade, meu filho, nasceu aqui, está passível de erros. Está passível às mesmas coisas, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que qualquer ser humano que vive na terceira densidade. Vamos ter isso em mente. Só que assim, o Elonzinho pegou pesado, falou até do Loirão, associando ela ao Epstein, que estaria na lista. Bom, isso aí, meus amigos, é claro que ele usou a ocasião.
Se ele sabia disso, ele já deveria ter falado. Aliás, isso é de informação e escrutínio público. Todo mundo sabe disso. A questão é, o Loirão, veja, desde o tempo que o Bidet estava na presidência. Isso aqui eu já mostrei no canal. O Loirão teve encontros com o Epstein, mas ele não esteve na ilha do Epstein, que é diferente, são duas coisas totalmente diferentes. Tanto é que ele jamais foi citado, mesmo no tempo onde o Bidet estava no poder, que seria um prato cheio para os democratas, porque o que eles mais queriam era manchar a reputação do Loirão. E não conseguiram. Por quê? Porque não tem elementos, não existem essas provas. Isso é especulação. E ele bateu nessa tecla, ressuscitando uma informação de mais de 4, 5 anos atrás, para tentar provocar o Loirão. Entenderam? Pessoa, quando os ânimos estão aflorados, acaba falando o que não devia. Depois ele fala, puxa, eu não devia ter falado isso, mas já falou. É que nem briga de marido e mulher. Acontece. Já falou. Infelizmente. E qual é a solução sugerida pelo Elonzinho? Solução do Elonzinho, um novo projeto de lei de gastos que não aumente o teto da dívida em 5 trilhões. Na verdade, nem é 5 trilhões, tá? Na verdade, são 3 trilhões. Mas vamos aqui, meus amigos. O Elonzinho foi integrado ao governo dos Estados Unidos para o DOGE para o quê? Para diminuir gastos, reduzir gastos e fazer auditorias em várias agências de inteligência, no Pentágono, o ESEIT, inclusive, entre outras, dos Estados Unidos. Aí ele pensa o seguinte, puxa vida, agora vai aumentar o orçamento, quer dizer que tudo que eu fiz foi em vão. A Loirão falou, meu filho, é mais importante, a prioridade agora é a questão da regulamentação da IA. Nós temos que controlar a informação. E veja que os discursos estão vindo com tudo para ter o controle da informação. Isso é prioridade, esquece isso daí. É assim, meus amigos, quando você está numa batalha, dependendo do movimento, você tem que mudar a sua estratégia. Você não pode ficar insistindo na mesma estratégia. Aí, para uma questão, não sei se é de ego, Elonzinho também, claro, e frustração, são as duas coisas, você vai ficar frustrado. Eu estou me colocando no lugar dele, lógico que ele não gostou. Nem eu ia gostar. No primeiro momento, eu ia ficar nervoso. E se falar, vai falar besteira. Ser humano é assim. Vai falar besteira. Você está nervoso, você está chateado. Quando você está chateado, quando você está nervoso, é melhor ficar quieto. É a melhor coisa fazer. Vai respirar, vai andar, vai caminhar, porque se você se pronunciar, geralmente você vai falar aquilo que você não quer falar. Aí você vai se arrepender. Mas política é assim, meus amigos, infelizmente. A política funciona assim. Eu tenho certeza. Eu estava falando com a Thaisa Kashimoto, que provavelmente daqui 2, 3 semanas estão se abraçando novamente. O presidente da Câmara, o Mike Johnson, também se manifestou contra Elonzinho, dizendo, acho que Elonzinho está completamente errado. Pois bem, vamos dar continuidade. Agora tem pessoas chegando com várias teorias malucas. Meus amigos, é assim, para você apresentar uma teoria, você tem que ter elementos. Elementos. Então eu não vou ficar dando tiro no escuro aqui. Baseado, não sei, em nada. Porque eu acho. Não, o acho não existe. Até mesmo para você criar opinião, tem que ser embasado o quê? Em fatos. Em fatos concretos. E eu estou apresentando isso. Talvez se amanhã se apresentar um novo elemento, a gente vai trazer essa atualização. Ok? Este que é o ponto. Durão tem uma animosidade particular em relação ao Zé, referindo-se a ele como um cara mandado. Ao mandado, né? As portas fechadas por levar o mundo à beira de uma batalha núcleo, de acordo com o New York Times, citando os assessores do presidente. O relatório acrescentou que o Loirão está inclinado a ser mais respeitoso com o presidente do urso, Putin, embora às vezes expressasse decepção. Fantástico. Aqui, Sputnik Internacional. Agora, meus amigos, nós vamos para o tema principal. Presta atenção, porque ninguém está falando sobre isso. Isso aqui é muito bem fundamentado. A gente pesquisou, praticamente eu pesquisei o dia inteiro, gratidão também à equipe de redação, para achar todos os elementos. E isto, meus amigos, é de encher os nossos olhos. Isso é de estremecer até os ossos. Essa informação que irei compartilhar com vocês. E isso aqui, a fonte não é vozes na cabeça, não estou aqui desmerecendo canalização, estou dizendo que você não pode tirar uma conclusão baseado única e exclusivamente numa canalização, sem fatos, sem evidências. Aqui sobra evidências. São pessoas ligadas diretamente, astronautas, agentes da inteligência. Esse senhor aqui,
que é o Chris Bredson, ele presta assessoria para a NASA e para as agências de inteligência. Presta atenção, ele ficou calado por muito tempo e agora ele está se apresentando e falando a verdade sobre os seres extradimensionais e como eles vão libertar o planeta Terra. Prestem atenção. E isto está em consonância com outras fontes. Então a gente vai linkar os pontos aqui. São provas robustas, muito bem fundamentadas. Presta atenção. Mesmo porque se não fosse muito bem fundamentado, eu não estaria nem compartilhando com vocês. Vamos lá. Vítima de abdução alienígena. Isso aqui é uma notícia antiga que eu estou resgatando para vocês, e depois a gente vai juntar com a atual, até mesmo para vocês se situarem no assunto. Vítima de abdução alienígena mais estudada pela NASA, Chris Bredson. Depois de perder tudo, devido às consequências do aquele fatídico dia, né? Do evento 911, isso, setembro, você sabe muito bom, 11 de setembro, que se viu em uma encruzilhada, tanto física quanto espiritual. Foi num dia fatídico, 8 de janeiro, que sua vida mudaria para sempre, completamente. Uma mudança drástica. Enquanto pescava com seu filho e amigos, Chris testemunhou 3 enormes orbes de luz pairando à sua frente. Orbes de luz. Lembrando que esses orbes de luz, meus amigos, foram referidos pelo próprio Jake Barbie como sendo o quê? Seres de plasma, ou seja, seres orgânicos que operam em várias densidades e dimensões diferentes, assim como a Ptolemy, que foi citada em 1972 pelo David Adair. Sem falar que esses mesmos orbes de plasma estão sendo estudados por 11 institutos no mundo. E eu vou trazer a fonte para vocês. Tudo fundamentado. Olha o que ele tem a dizer. É de estremecer os ossos. Prestem atenção. Luz pairando à sua frente. Esses orbes emitiam um brilho ardente, cativando e intrigando Chris profundamente. O que parecia um encontro assustador, logo se transformou em uma experiência transformadora. A priori, é lógico, você vê uma coisa sobrenatural na sua frente, você vai ficar um tanto assustado. Mas o resultado final foi maravilhoso. Um dos orbes se aproximou de Chris, levando a uma jornada de 4 horas, que desafiava toda a lógica e compreensão. Então ele foi abduzido, ele entrou dentro do orbe. Exatamente isso. Ele entrou no orbe e o orbe passeou com ele pelo universo. E um dos orbes se aproximou de Chris, levando em uma jornada de 4 horas, desafiava toda a lógica e compreensão. Ao retornar, Chris descobriu que várias horas haviam se passado, sem o conhecimento dele e de seus companheiros. Aquela sensação de tempo perdido, que é uma característica de pessoas abduzidas. Lembrando que a abdução dele foi totalmente benevolente, mudou a vida dele completamente, para melhor. Ele teve uma nova compreensão do universo e de si mesmo, porque o seu DNA foi ativado. Esse encontro marcou o início de um relacionamento contínuo entre Chris e o desconhecido. Então, continuamente, ele tinha esses encontros com esses orbes, que são seres cientes, hiperdimensionais. E ele estudando, porque é o seguinte, meus amigos, ele recebeu várias informações desses seres extradimensionais. E a CIA, e a NASA, e as agências de inteligência dos Estados Unidos ficaram sabendo do caso dele. E falou para ele, olha, não fala para ninguém o que você sabe, porque isso vai mudar o mundo. Não fala. E ele foi interrogado por vários agentes de inteligência. E como ele se comunicava com esses seres extradimensionais, ele se tornou uma espécie de embaixador dos seres extradimensionais. Literalmente falando. Embaixador. Uma espécie de emissário. Um representante legal dos seres extradimensionais com as agências de inteligência dos Estados Unidos. E agora ele quebra o silêncio e se apresenta publicamente. Isso aqui é sensacional, é fantástico, é incrível e ninguém está falando sobre isso. Você só encontra essa informação aqui no canal Denis Viana, pelo menos no Brasil. Eu, pelo menos, que eu saiba. Pelo menos que me consta. Posso até estar enganado. Mas vamos dar continuidade. A NASA interessou-se pelo seu caso, reconhecendo a natureza inexplicável do fenômeno que testemunhou. Vocês viram? Olha, não é isso, né? Vamos interpretar isso aqui corretamente. Olha, tem um camarada aí que teve contato com seres extradimensionais, sabe que eles existem, hein? Eles são seres 3, 4 da escala de Kardashev, são os seres mais poderosos do universo.
E quanto a eles, não existe site negro. A gente até pode combater a Federação Galáctica de Mundos, porque são seres físicos, nós temos uma tecnologia que pode rivalizar com eles. Ainda existe alguma esperança que pode fazer algum barulho. Que é, mesmo assim, é totalmente improvável. Quem sabe as informações sobre os sites negros, aliás, eles desenvolveram tecnologia reversa justamente para isso, para uma batalha interplanetária. Inclusive, o próprio general, no final do término do segundo confronto mundial, o MacArthur, né, o general MacArthur, ele foi bem incisivo. A próxima guerra, depois do segundo confronto, não vai ser interplanetária, nós vamos brigar com o ET. Ele falou isso logo em 1945. Depois, Ronald Reagan. Veja também o testemunho do Erland von Braun. A invasão fake, exatamente isso. Para colocar aquele rótulo que os extraterrestres são ruins, para unir o mundo em torno de um inimigo comum que seriam os extraterrestres. E é claro que eles sabem, eles têm medo de uma intervenção direta, mas se tiver essa intervenção direta, eles pensam o seguinte: se nós não conseguimos vencer a federação, pelo menos, com certeza, o mundo vai ser exterminado. A gente garante isso, através dos nossos brinquedinhos. Como verdadeiros agentes do terror. Pois bem. Eles pediram ao Chris que mantivesse isso, só que contra seres extradimensionais não existe isso, tá? Veja só, meus amigos, seres extradimensionais, na escala de evolução de Kardashev, na década de 60, que mediu a evolução dos seres extraterrestres, através da sua tecnologia, são seres que podem dominar uma galáxia inteira. Eles conseguem dominar o espaço-tempo. Se eles quiserem, eles fazem todos os escuros sumirem daqui, assim. Pum! Some! É tipo isso, meus amigos. Some todo mundo, desaparece. Vai para outra dimensão. Com esse tipo de ser, você não pode rivalizar. Não tem nada que você possa fazer. Nada! E são esses seres que, de fato, vão auxiliar a humanidade. Eles pediram ao Chris que mantivesse suas experiências confidenciais e não se envolvesse com a comunidade. Tem gente que acha que a Federação Galáctica de Mundos tem esse poder. Não tem. São seres físicos que dependem de tecnologia. Não muito diferente, por exemplo, do serviço secreto espacial daqui, do nosso mundo, que também depende de tecnologia. Tecnologia avançada? Sim, com certeza. Muito avançada. Antigravidade, DELS, brinquedinhos escalares, até mesmo capacidade de teletransporte, manipulação do espaço-tempo, porém, depende de tecnologia. Agora, os seres tridimensionais, eles já são tecnológicos por si só. Eles conseguem dominar e controlar uma galáxia inteira e até mesmo o multiverso. O que você vai fazer com um ser desse? Meus amigos, na nossa compreensão, presta atenção no que eu vou falar. Isso de acordo com a escala de Kardashev agora está comprovado. É como se fossem deuses. Não tem o que fazer. É literalmente querer brigar com Deus. É quase isso. Lógico, dadas as suas devidas proporções, mas seria basicamente isso. Eles pediram ao Chris que mantivesse suas experiências confidenciais e não se envolvesse com a comunidade OVNI, pois acreditavam que isso poderia obscurecer a sua percepção. Nada a ver. Na verdade, eles não queriam que essa informação se tornasse pública. Diluir a autenticidade dos seus encontros. Por favor, que desculpinha mais xixilenta, esfarrapada. Chris é agora amplamente aceito como um abduzido de OVNIs mais estudado pela NASA. Não só pela NASA, mas pela NSA, todas as agências de inteligência. Ele se tornou uma espécie de embaixador informante. E os seres extradimensionais dão recadinhos para o mundo. Por isso que eles estão tão preocupados, meus amigos. Preocupadíssimos, porque o tempo está acabando, eles já deram um prazo. E se você realmente está, porque esse assunto aqui é sensacional, é maravilhoso, está gostando do tema, você não perde por esperar, porque tem a parte 2, no sábado. Melhor ainda. Mas eu vou passar a primeira parte hoje, não importa o horário. Compromisso com vocês. Compromisso aqui do canal Demis Viana com seus amigos. A família Demis Viana Mundo Secreto. Que aqueles que têm amor pela verdade fazem parte. Ou seja, que querem essa paz, essa comunicação cósmica, interplanetária. Fantástico, esse contato pacífico. A jornada de Chris acabou levando a se conectar com vários funcionários do governo, especialistas acadêmicos, que buscavam compreender o inexplicável. Trabalhando com figuras renomadas como o Coronel Alexander. Coronel queria saber, Coronel. Então nós estamos falando aqui de agentes de inteligência, militares de alta patente. É algo grande. As experiências de Chris ganharam credibilidade e atenção. Esse encontro desafiaram não só a percepção de Chris,
mas também a das comunidades científicas e acadêmicas. Todos ficaram de boca aberta com as suas alegações, informações. Uma conexão, porque assim, se eles tinham dúvida da existência desses seres, agora eles tinham certeza através das informações adicionais do Cristo. Uma conexão pessoal, é aqui, meus amigos, uma conexão pessoal. Presta atenção, uma conexão pessoal. Mente e fenômenos, à medida que Chris continuou a explorar e documentar os seus encontros, descobriu uma ligação profunda entre o seu estado de espírito e os fenômenos em si. Ou seja, a sua frequência e a sua vibração e os fenômenos. Tornou-se evidente que os fenômenos respondiam à energia coletiva e à intenção focada. Uau! Uau! Ou seja, se a humanidade estivesse compelida no amor, em grupos, com a intenção positiva, esses seres iriam se manifestar mundialmente e mudar a grade energética da Terra e do universo. Ou seja, realinhar a grade da Terra, a grade universal, que foi o quê? Interrompida, sabotada pelos escuros. E reativar o nosso DNA adormecido. Eu não estou brincando, não. Ele falou isso pros militares. E aí eu fico besta porque ninguém está comentando nada. Porque não é só o testemunho deles. Eu vou mostrar aqui várias evidências e testemunhas diferentes. Então é algo muito concreto, consistente. Quando indivíduos com ideias semelhantes se reunissem com a mente aberta, indivíduos semelhantes, ou seja, com a mesma vibração, com a mesma frequência, se reunissem com a mente aberta e uma curiosidade sincera, ou seja, para ter um contato com eles. Protocolo C5, meu querido. Esta é a resposta. Por que vocês acham que o Dr. Greer está promovendo no próximo sábado, dia 7, um mega evento de protocolo C5 de contato aberto? Às 21 horas. 21 horas. De lá, dos Estados Unidos. Aí eu não sei se vai... Acho que vai ser na Carolina do Norte, não tenho certeza. Não tem como fazer protocolo C5 assistido, tá, meus amigos? Se eu estivesse fazendo isso, eu seria um picareta. Porque com protocolo C5, presta atenção no que eu vou falar. Protocolo C5 é como visão remota. Não tem como fazer visão remota de forma coletiva. É individual. Tanto é que quando o Dr. Greer, por exemplo, é só você ver, o que eu tô falando aqui, não tô inventando. É só ir no canal do Dr. Steve Greer, no último vídeo dele, episódio 10. Quando ele foi fazer um protocolo no mar aberto, num cruzeiro, ele falou, ó, eu vou mostrar o treinamento de como fazer. Mas não tem como eu fazer coletivamente. Quando ele se reúne, cada um individualmente, usa o seu método de meditação adequado, porque a metodologia utilizada no protocolo de contato é praticamente o mesmo princípio. É, na verdade, o mesmo princípio da visão remota. Ok? Pois bem, então no sábado a gente vai ter uma live normal. Porém, você pode fazer seu protocolo. E outra, meus amigos, isso não precisa ser sincronizado, porque assim, o Dr. Greer vai começar às 21 horas e não tem hora para terminar. Geralmente ele vai ficar a noite inteira. Vai embora. Vai embora. Então o importante é que nós possamos construir essa egrégora nesse dia 21, não é, gente? Independente do horário. Ok? Pois bem. Então eu posso fazer isso, por exemplo, à tarde, você pode fazer em outro horário, e assim por diante. Pois bem. Mente aberta e uma curiosidade sincera. Os fenômenos se manifestam em... Assim, meditação assistida, tudo bem, tranquilo. Isso é perfeito. Isso é possível. Agora, visão remota, que é o caso do protocolo C5, que é uma metodologia derivada da visão remota. Fazendo de forma assistida, isso não existe. Tá? Fazer o quê? Eu não posso brigar, né, gente? Contra fatos é fatos. Tá? Isso não existe. Inclusive, eu estava até conversando com a Thaisa Kashimoto sobre isso. Tá? Não tem como. Porque eu até gostaria de fazer outra. Não tem como eu fazer isso dentro de casa. Eu teria que fazer num campo aberto. Também é outro problema, né, gente? Eu não moro em campo aberto. Não tem como fazer uma live no meio do, sei lá, no meio do mato. Ai, então tem isso também. Ou no meu quintal. Aberto. E o celular que eu tenho, isso tudo ruinzinho, né, gente? Não serve para live. Porque eu uso o computador, eu tenho notebook, eu uso essas coisas. Ok? Pois bem. Vamos continuar.
E outra, mesmo que fosse assim, não tem como fazer de forma assistida. Aumentava a nossa percepção sensorial e potencializava o poder de cocriação das pessoas de bem para um contato pacífico. Aumentava a percepção sensorial, ou seja, ativava o DNA e potencializava o poder de cocriar. Isso aqui confirma tudo que o Dr. Gray fala. Tudo. Por isso, meus amigos, presta atenção no que eu vou falar. Tem muitos pseudos espiritualistas por aí que são contra o contato. Não, esse negócio de contato é errado, porque você vai chamar seres negativos. Isso aí é operação psicológica dos escuros. Tá com dúvida ainda? Se você ainda tem alguma dúvida, com certeza suas dúvidas vão ser sanadas nesse momento. Continuando. As experiências de Cristo também demonstravam fluidez da aparência e do comportamento dos fenômenos, às vezes manifestando-se como bolas de luz ou orbes. Uau! E é exatamente isso que está sendo visto, meus amigos. A esfera de Buga. Então ele fala também que esses orbes podem se materializar e ser sólidos, prateados. Lembrando que isso é um fato. A maior parte dos fenômenos ufológicos do mundo, eu estou falando aqui, eu estou todo arrepiado, meus amigos, vocês não fazem ideia aqui. Estou com uma energia que vocês não fazem ideia que eu estou sentindo nesse momento. É como se uma coisa estivesse me tomando conta de mim. Aqui nesse momento, eu estou sendo sincero. Bolas de luz ou orbes, outras vezes como naves metálicas. E fenômenos desafiam qualquer definição singular. Parecia ter a capacidade de imitar e adaptar-se ao ambiente. Fantástico. Confundindo os limites entre as manifestações físicas e não físicas. Isso é sensacional. Sabia que o Emily Smith, ele falou que muitos orbes, você vê um avião passando, na verdade é uma nave extraterrestre camuflada. Eles podem criar a ilusão que são aviões comerciais comuns. Às vezes você vê uma árvore, né, Leti? Não é uma árvore. Ali é um ser extraterrestre. Eles estão em todos os lugares. E a maioria das vezes camuflados, holograficamente. Eles criam uma ilusão. Você pensa, é uma árvore. Não, isso aqui é uma árvore, isso aqui é uma montanha, mas parece que essa montanha não estava aqui, né, gente? Esse tipo de coisa, esse avião, é um avião Boeing. Não, é só um Boeing. Não, não é um Boeing, não. Confundindo os limites entre as manifestações físicas e não físicas. Isso é só o começo. Vocês vão ver que a maravilha, só que isso aqui, meus amigos, é de arrepiar até os ossos. Presta atenção. Post aqui do Vic Verma. Este homem diz que a NASA pediu sua ajuda para entender os orbes. Esses seres extradimensionais. Vamos colocar a legenda aqui. Seres extradimensionais, extrafísicos. Que estavam assediando os seus astronautas. E olha, Cris, é o seguinte, esses seres aí estão entrando em contato com os astronautas no espaço. A gente está tentando acobertar isso aí, mas tá difícil, meu filho. E outra, os astronautas estão tendo ativação e estão tendo despertar da consciência. Estão ativando o DNA. Eles estão mudando a percepção. E a gente não consegue controlar mais eles. Tanto é que o astronauta vai ter que aposentar ele direto e falar e ameaçar ele, porque ele está abrindo a boca. Este homem que foi calado, tá aqui a cara dele, pelos agentes da inteligência, não fala, Cris, abriu a boca agora e contou toda a verdade. Já tá velhinho também, né, Liette? Não tem nada a perder. Falou, se desencarnar, desencarnou. Eu vou falar a verdade. Presta atenção. Este homem diz que a NASA pediu sua ajuda para entender os orbes que estavam assediando os seus astronautas. Ele diz que estes seres são seres angélicos. Seres angélicos. O que nós temos ou entendemos como mestres ascensos, como o arcanjo Miguel, que na verdade são seres extrafísicos. Ele até mesmo fala que isso vai abalar as religiões, porque as pessoas vão entender, os seres angélicos, celestiais, na verdade são seres extrafísicos, seres extradimensionais, da 9ª, da 11ª, 12ª densidade, e de outras dimensões, benevolentes, que saem de orbes e podem até ter 38 metros de altura. Imagine você, um ser translúcido, porque geralmente quando eles se manifestam, parece um ser translúcido, como um espectro gigante, brilhante, que lembra um anjo, exatamente como um anjo, inclusive com as asas, de 38 metros de altura. Seres angélicos, com asas, e até sorriem para os astronautas. Sorriem para os astronautas.
E quando os astronautas têm, inclusive tem depoimento, meus amigos, nos Estados Unidos eles foram calados, mas existem astronautas russos que confirmam o Chris. Eu não estou brincando. Astronautas russos estão confirmando que isso está acontecendo já faz muito tempo. E que estamos no processo final para que eles possam se revelar a nível mundial. Pela primeira vez, Chris Bradson, um americano. Fantástico. Pela primeira vez, Chris Bradson, um experimentador americano, revelou no podcast, né, Bradson Sides, aqui, que o governo tem muito medo desses seres. É lógico, contra eles não podem fazer nada. Nada, eles são como deuses. Pode ter todos os brinquedinhos, todas as armas do serviço espacial, tecnologia extraterrestre dos seres físicos que eles quiserem. Contra esses seres não podem rivalizar. Zero chance. Por isso que eles têm medo. Que o governo tem muito medo de seres e fenômenos misteriosos que ele chama de plasmoides. Por que vocês acham agora como as coisas casam perfeitamente? É só linkar os pontos, meus queridos. Por que vocês acham que hoje 11 institutos, entre elas universidades renomadas do mundo, estão estudando os seres plasmoides? Agora está explicado e justificado. Por que o Jake Barber falou que, olha, o livro de cabeceira dele é sobre os seres de plasma? Meus amigos, quando eu ouvi sobre seres de plasma, foi alguns anos atrás, acho que foi uns 4 anos atrás, né, gente? 4 anos, 5 anos atrás, não lembro exatamente. Até fiz um post no Telegram. O Cálio, o meu contato. Ele chegou para mim e falou, eu sou um ser de plasma. Eu não entendi nada, porque naquela época, meus amigos, ninguém falava sobre isso. As informações sobre seres de plasma eram totalmente escassas. E eu falei assim, tudo bem, você é um ser de plasma. E ele explicou, olha, eu sou um ser muito, mas muito mesmo, elevado de verdade. E logo, logo, as pessoas vão saber sobre mim e meu povo. E nós estamos aqui há muito tempo. Meus amigos, os extraterrestres não dão nada de mão beijada. O que acontece é o seguinte, quando você tem um contato, existe um download. Você vai ter que procurar, você vai ter que pesquisar durante 3 anos. E agora eu cheguei. Por isso que eu tô arrepiado. Eu cheguei no ponto da minha busca. Eu lembrei dele na hora. Agora tá provado. Evidências. Tá aqui. Jake Barber é bem claro, são seres cientes, bolas de plasma. E eles podem ser invocados. Ou seja, se você entrar em contato telepaticamente, eles estão pedindo, por favor, me chama. Tem pouco tempo. E você está preocupado com a briguinha do Elon Musk com o Trump. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu repito de novo. Ainda fala que é desperto, que é o pior de tudo. Não, é questão de senso de proporção. Só isso. Vamos dar continuidade. Ou seres angélicos, porque não consegue controlá-los e não tem como se defender deles. Ele participou da reunião de alto nível de Washington, D.C. Uau! Ele se reuniu com os principais agentes e com o governo dos Estados Unidos. E com congressistas e oficiais militares de alta patente que estão assustados, inseguros sobre como lidar com esses seres. Segundo ele, o governo não quer que o público interaja ou sequer pense nessas entidades, pois teme perder o controle. Uau! Perder o controle sobre as pessoas. Vai perder o controle da grande mídia, da narrativa. A verdade será exposta. O ser humano se libertará. Então eles não querem. As tecnologias suprimidas serão reveladas. Então, o controle, ou seja, a subversão com relação ao combustível fóssil, que é um império de poder. As estatais, o próprio Dr. Griff fala o seguinte, que se as tecnologias suprimidas forem reveladas, praticamente o papel do Estado não tem mais sentido, vai se tornar o quê? Muito restrito. Como se fosse uma espécie de minarquia. Não vai, a sociedade não vai precisar mais do serviço do Estado. Com essas tecnologias, não, muda completamente.
Vai reformular o mundo completamente. Aliás, o mundo vai ficar do avesso. Vic Verma. Para evitar isso, eles tentaram distorcer a verdade ou criar medo. É bom enfatizar que ele não falou com o governo do Trump, tá? Foi ele. Quando ele esteve no governo, foi o último governo, tá? O governo isso, Obamazinho e o governo do Biden. Para evitar isso, eles tentaram distorcer a verdade ou criar medo, rotulando os seres como alienígenas, plasmoides ou drones chineses. Isso cria confusão e medo nas pessoas. Isso que eles querem, fomentar o medo para promulgar o quê? Uma invasão fake. Que não entende que realmente está acontecendo. Chris explica que trabalhou com a NASA por anos e tem provas. Provas. E ele vai apresentar essas provas antes de falecer. Se já não é que ele já entregou para várias pessoas, né? Porque é o seguinte, se você vai entregar provas, ele não quer ser um arquivo vivo. Quando você entrega para várias pessoas, se você for desencarnado, não tem jeito na elite. Geralmente você faz dessa forma. Isso vai vazar de qualquer forma. Não se esqueça de que seres de plasma, ou plasmoides, como denominados por Chris Bratton, estão sendo reconhecidos e estudados por 11 institutos e universidades ao redor do mundo. O plasma é o veículo por onde seres extrafísicos ou hiperdimensionais transitam entre o espaço e o tempo e as dimensões. Então, por isso que esses seres se manifestam na forma de plasma. Lembrando que eles podem mudar de forma. Eles podem assumir a forma que eles quiserem. Assim como o Conselho dos Nove, por exemplo, tratado pela Phyllis Schleimer. O livro O Único Planeta da Escolha. Do Escolhido. Eles foram identificados pela primeira vez por pesquisadores italianos na década de 1960, quando foram nomeados como EBANIs, entidades biológicas voadoras não identificadas. E na época eles não entenderam muito bem o que é isso. Uma entidade biológica voadora, que é uma nova escala, uma nova categoria, melhor dizendo, retificando aqui, meus amigos, uma nova categoria de seres, totalmente nova, que vai de seres unicelulares a seres mais complexos que nós poderemos comparar com os bichinhos que tem aqui, né, o cachorro, o gato, até seres super sofisticados, até mesmo a seres super ultra evoluídos. Compreenderam? Ciclo da 11ª, 12ª dimensão. Densidade. E de outras dimensões também, obviamente. Quando foram nomeadas como EBANIs, entidades biológicas voadoras não identificadas. Não se esqueça que o contato do Demis Viana é um ser plasmoide, que entrou em contato com ele mais ou menos há 5 anos. Eu deixei no texto. E tá aqui para vocês a prova, tá? Aqui, as 11 institutos que estão estudando esses seres no momento. Centro de Pesquisa da Astrologia da Califórnia. Aqui, Universidade do Arizona. Aqui, Universidade de Nápoles, Frederico II. Grandes centros renomados do mundo. Por que será? Porque sabe que eles vão se manifestar a qualquer momento. O Jake Barber, denunciante do Dr. Steve Greer, fala desse livro aqui, meus amigos. O Pulso Cósmico da Vida. É o que é o melhor livro. Ele que está encabeçando a iniciativa do contato direto, aberto, publicamente, para a revelação final. Aliás, isso faz parte de um dos planos do Greer. Inclusive, ele entregou isso diretamente nas mãos do Trump. Um protocolo de contato aberto. Uma das ordens executivas sugeridas pelo Dr. Steve Greer, que está no gabinete do loirão. Eu já mostrei no canal. Aqui, Jay Anna. Jake Barber afirma que este é o livro mais esclarecedor, informativo e bem escrito que ele encontrou sobre o fenômeno OVNI. E fala o quê? Dos seres de plasma. Se você não está impressionado, você deveria estar muito impressionado nesse momento. Jake Barber, militar, testemunha de primeira mão. Esteve na televisão, National News, foi entrevistado pelo Ross Conter. E o Ross Conter foi bem incisivo. Existe um barulho de vários agentes de inteligência que existe muito pouco tempo. Até perguntaram para ele, mas seria 2027? Falando, olha, pode ser até antes. Eu vi agora a última atualização dele. Não estou dando data, não. O que se sabe isso está sendo comentado nos corredores da Casa Branca, no Pentágono, de todas as agências. Algo muito grande vai acontecer e não vai demorar.
Todo mundo está sabendo disso. Inclusive, já tem um agente da CIA, que é o John Ramirez, que confirma isso. Já apareceu. E o Ross Contant não está de brincadeira. O Jeremy Corbell, você fala, mas o Ross Contant tá sacanagem. Tá bom, você não quer acreditar nele? E o Jeremy Corbell também está confirmando. Um dos maiores investigadores de OVNIs do mundo, que faz lobby no Congresso dos Estados Unidos. A possibilidade disso ser uma mera teoria é nula. Porque é muita fumaça, e onde há fumaça, há fogo. E olha que tem fumaça pra caramba. Muita fumaça. As evidências sobram. Eu já vi pessoas fazendo um alvoroço com, quer dizer, nem um terço, nem um décimo das evidências que eu estou apresentando. Porque acredita no fulano ou no ciclano, como se fosse uma espécie de guru, porque ele falou e pronto. Eu não quero que acredite em mim, eu quero que acredite nos fatos que eu apresento. Pois bem. Constable confirma que muitos OVNIs não são espaçonaves mecânicas, mas sim entidades biológicas vivas. Ou seja, entidades vivas que se manifestam como orbes aqui, na terceira densidade, que podem assumir qualquer forma. Qualquer forma. Pode criar forma de avião, montanha, o que você quiser. O que você quiser. E esses seres são indestrutíveis. E eles podem mudar a composição das coisas. Um estalar de dedos. São seres que você não dá para mensurar a capacidade, o nível desses seres. Pode criar vida. Você pode fazer todos os escuros sumirem assim, ó. Pum, foi embora. Só que eles têm uma política. Eles só vão agir com autorização dos espíritos. E essa autorização não é palavra, viu? Não adianta falar. Falar não adianta nada. Porque eles entendem o quê? Coração. Comunicação telepática. Você tem que se comunicar com eles, por isso dos protocolos. E o Chris Bradford está confirmando. Se você tem dúvida ainda. Vamos continuar. São tipicamente invisíveis, olho nu, mas podem ser detectados usando fotografias infravermelhas. Aqui o Jake Barber, que vários tipos de ébano diferentes que podem assumir qualquer forma que você possa imaginar. Aqui, meus amigos. E o Jake Barber. Inclusive, quem estudou esses seres lá no passado foi o William Reich. Aí, Elias, que diria? O William Reich está em todas também. Impressionante. De plasma. Ele falava que a energia orgânica também podia se manifestar em seres vivos. É exatamente isso, porque eles transitam através do éter, que é o orgônio, ou energia vril, ou energia taquiônica. Se você não está impressionado, devia estar bastante impressionado. Aqui. Rudolf Steiner, fundador da antropofagia com ênfase em ciência espiritual. Doutora Ruth, Dr. Brown. Pioneiro em terapia radiônica. E uma forma de cura energética. O livro produz a ideia de naves etéricas. Isso que elas são, naves etéricas. Literalmente são os anjos da Bíblia. Claro que naquele tempo ninguém conseguia interpretar isso direito, não. Só agora, depois de muito estudo, que nós estamos começando a realmente entender isso no seu bojo. Sensacional. Sensacional. Os eterianos. É verdade. Também são chamados assim. Os etéreos. Pode chamar de etéreos. São descritos como seres que existem nesse reino etéreo, interagindo com o nosso mundo físico de maneiras ainda não compreendidas pela ciência convencional. E o Jake Barber falou, se quer saber sobre ufologia de verdade, porque tem um monte de baboseira por aí, leia esse livro aqui. É este sim. Está sendo confirmado a cada dia. Aqui. Nem sei se tem em português essa versão aqui. O pulso cósmico da vida. Fantástico. Cosmic Pulse of Life. Fantástico. Ah, mas alguém pode falar assim. Lógico que, por exemplo, eu estou me referindo a vocês, tá? Mas de repente você vai apresentar esse vídeo para um amigo, ele fala, mas ele é muito cético. Então a gente tem que apresentar. Então, tem mais informação aqui para o senhor. Teriam seres interdimensionais trabalhando com o governo? Interagindo com o governo? Parece que sim. O Gerald Light, que foi um médium. E quando em 1954, quando a delegação da Federação Galáctica, ou seja, seres físicos estiveram aqui, quem representava esses seres eram seres que ele denominou extrafísicos. E o Gerald Light, que é um codinome, tá?
Na verdade, era o Dr. Kappa, o nome dele. Kappa, tá? Dr. Kappa, o nome dele verdadeiro. Que era um ocultista americano, médio. E ele foi chamado para fazer essa comunicação telepática com esses seres, para interagir com esses seres. Ele os chamou de eterianos. Eterianos. Porque eles operavam e atuavam no éter. Ele alegou ainda que então o presidente Eisenhower também havia interagido com esses seres. E eles falaram, ó, vamos entregar as tecnologias, acabou a dominação, acabou o combustível fóssil, governos, agora vai ser tudo através do amor, uma integração do amor. Os governos como nós conhecemos, tudo vai ser reformulado, nós queremos a paz, acabou esse negócio de batalha fria, aí já era. E claro que eles não quiseram fazer esse acordo. 1954, com várias testemunhas, tá, meus amigos? E isso, eu vou falar das testemunhas militares, são inúmeras. Quem confirma isso é o William Cooper, o que já é falecido, né? A maioria. William Cooper, o John Lear, confirma a Laura Eisenhower, bisneta do Eisenhower, confissão do próprio Eisenhower a ela. Tem outro secretário de Estado, que agora esqueci, o Timothy Good, também confirma. Então, muita gente. Mas tem documento do FBI também. Aqui, FBI, Wikileaks, divulga documentos secretos que aprovam a existência de seres extraterrestres de outras dimensões. Seres etéreos. Relatório do FBI, 1947. Está aqui para vocês. De acordo com o relatório do documento classificado, nós somos visitados por várias espécies extraterrestres. Algumas delas não são apenas de outros planetas, mas de outras dimensões. Alguns desses seres provêm de um plano etéreo coexistente com o nosso universo físico. Quando você estuda a teoria do universo holográfico, lembre-se que seres extradimensionais faz parte da teoria do universo holográfico, que está sendo aceito cada vez mais amplamente na comunidade científica internacional, tendo cada vez mais espaço. A teoria é bem clara. No webinar eu falei, no webinar a gente tem mais tempo, a gente pode dar todos os detalhes. A teoria é bem clara. Seres de outras dimensões, além da consciência humana, determinam a nossa realidade. Então, seres de um mundo paralelo, que é bem próximo ao nosso, que determinam a fisicalidade, ou seja, em outras palavras, isso aqui é a prova cabal, definitiva, que se seres quiserem acabar com tudo, assim, agora, acabou. Mas eles não fazem isso. Por quê? Porque eles querem autorização humana dos dispersos, eles querem essa interação. E sem essa interação, eles simplesmente vão ficar assistindo. É assim que eles funcionam, porque falam, não estão prontos. Não estão prontos. Pelo menos 10%, porque é o seguinte, meus amigos. Se o 0,001% da humanidade fizer essa conexão, eles conseguem conectar os outros 99,9% através dos campos morfogenéticos. Não existe barreira para esse ser. Eles podem praticamente tudo, ou quase tudo, que vocês possam imaginar. Não existem limites. Ele afirma que todos os astronautas já viram orbes ou esses seres no espaço, embora isso nunca tenha sido divulgado oficialmente. Esses seres aparecem do lado de fora dos ônibus espaciais, olhando pelas janelas e flutuando sobre o compartimento dos ônibus espaciais ou estações espaciais. E às vezes eles brilham, e há relatos de vários deles juntos com até 38 metros de altura, com asas sorrindo para os astronautas. Fantástico. Um mega anjo gigantesco, colossal. Crise descreve como seres de energia que saem dos orbes brilhantes. Então eles habitam dentro dos orbes que estão aparecendo. E esses são os anjos, que foram retratados na Bíblia, em todas as religiões do mundo. Ele diz que são angelicais e podem aparecer de muitas formas. Uau! Ele diz que é a primeira vez que fala publicamente sobre essas coisas, embora já saiba delas há 18 anos. Ele guardou essa informação por 18 anos. Você quer provas? Vamos trazer mais provas. Não tem problema. Estranho encontro com anjos no espaço. Depoimento de astronautas russos. Em abril de 1982. Isso aqui é a evidência definitiva. A União Soviética lançou a ambiciosa estação espacial Salyut 7, como parte do programa soviético.
Salyut, que começou em 1971 e teve como objetivo enviar um total de 4 estações espaciais de pesquisa científica com tripulação e 2 estações espaciais de reconhecimento militar com tripulação. Em junho de 1984, o Salyut 7 estava na 155 dias, né, consecutivos de sua missão e as coisas estavam indo de forma rotineira, tranquila, sem nenhuma anormalidade, até que houve uma transmissão súbita dos cosmonautas, comandados pelo Oleg Aktikov, russo, e o Vladimir Sloyov, e o Leonid Kizin. Leonid Kizin. Parece Leonid, não é Leonid, né, Leite? Parece Leonid. Leonid Kizin, em que alegaram que a estação espacial de repente estava cercada por uma luz alaranjada, opressiva e cegante. Uma luz em forma de orbe. Incrível, confirmando, impressionante. A tripulação de 3 a bordo, o Salyut, os 3 astronautas, cosmonautas, então supostamente olhou para fora dos portais para tentar ver o que estava causando esse brilho inexplicável. Nesse ponto, eles testemunharam provavelmente a última coisa que eles esperavam ver. Esperavam qualquer coisa. Um ET, né? Sei lá, um imaginário coletivo, talvez um Grey, qualquer coisa. Um disco voador, mas não. O que eles viram estremeceu eles pro resto da vida. Eles nunca mais esqueceram disso. Lá fora, pairando no espaço, flutuando no espaço alegremente, na frente da estação espacial estavam 7 seres humanoides alados, enormes. Estimavam ter cerca de 27 metros de altura. E com faces tranquilas, de paz e sorridentes. E era através dessas entidades bizarras que a luz etérea estava aparentemente emanando, mandando energia para os astronautas. Para ativar a consciência dessas pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Também foi dito que esses seres emitiam um sentimento de calma e tranquilidade. Então todos ficaram tranquilos. Ninguém teve medo. Porque a cena foi mais ou menos isso aqui, meus amigos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Mais ou menos isso aqui no espaço. A estação espacial aqui, russa, 1984, e os seres de 27 metros de altura. Então, em paz, os 3 astronautas. Não ficaram assustados. Em paz. Ficaram meditando com aqueles seres. Eu não estou brincando, não. Não estou brincando. E nem exagerando. Foi exatamente isso. Maravilhoso. Espetacular. Também foi dito que esses seres emitiam um sentimento de calma e tranquilidade. Estranhamente, os cosmonautas não sentiram medo. Durante o encontro, apenas ficaram maravilhados. Alta vibração. Frequência elevada. De acordo com as testemunhas, as aparições colossais que foram descritas como anjos, porque é a única forma que eles entendiam. Dentro do nosso imaginário seria isso. Eu vi 3 anjos gigantes. Anjo gigante. Uns 27, quase 30 metros de altura. Mais ou menos isso. Se moviam à velocidade da estação espacial. Tranquilo, calmo, bem devagar. Permanecendo na mesma posição por cerca de 10 minutos antes de desaparecerem. Uau! Aí pensaram, alucinação do espaço, né, gente? Alucinação acontece. Mas não. Eles podem ter seguido suas vidas convencidos de que foi algum tipo de alucinação, porque foi exatamente isso que os seus superiores lhes disseram e sugeriram. Foi uma alucinação, mas uma alucinação muito real, hein? Nós 3 vimos aí. Em massa, em um ataque de insanidade temporária. Mas aquele não seria o último encontro. Eles tiveram outros encontros com seres de outros mundos. Depois, nos 167 dias depois da missão, Salyut ganhou mais 3 cosmonautas. Eram mais 3, agora não 6. Eram 3, agora 6. A Svetlana Savitskaya, o Igor Volk e o Vladimir Dyanibekov. Pouco tempo depois desses novos membros da tripulação embarcarem, agora eram 3, agora são 6. Mais testemunhas, né? Era isso que eles queriam fazer. E dessa vez, todos os 6 da tripulação olharam para fora das vigias para verem vários dos enormes seres angélicos nadando através da escuridão do espaço. Novamente com seus benevolentes rostos sorridentes, acenando para ele, mandando energia de luz. Não estou brincando, exatamente isso. Considerando que desta vez eles voltaram a ver a mesma coisa, parecia que havia algo mais além das simples alucinações. Isso não é alucinação, não, desculpa, viu, o controle. Nós vimos mesmo, são anjos aqui com a gente.
Os 6 aqui, se fosse um, todos os 6. Não tem como. Desculpa. Essa aqui é a verdade. Depois eles foram silenciados, tá, meus amigos? Depois de muito tempo, depois da queda da União Soviética, eles vieram a público e falaram a verdade. Ela não fala sobre esses anjos, não, que isso aí vai ser problema. Depois os cosmonautas russos, depois da queda da União Soviética, fizeram esse depoimento. Em 2008, isso aqui é um pouco mais recente, um ex-membro da frota do ônibus espacial chamado Clark McClelland se manifestou afirmando que ele havia visto um ser similar anos antes. Eu também vi. Isso é cosmonauta americano. Enquanto examinava alguns monitores de uma missão do ônibus espacial no Centro Espacial Kennedy, enquanto estava em serviço no Centro de Controle de Lançamento, LCC, ele afirma que em um dos monitores de 27 polegadas, ele não só observou uma enorme entidade de 8 a 9 metros de altura na baía de carga útil do ônibus espacial, mas também que estava realmente interagindo com os astronautas, conversando com eles. Telepaticamente. E ele descreveu o que viu. Tá aqui a foto dele para vocês. O Clark aqui. Clark McClelland. Esse aqui. A entidade estava de pé na seção de carga no ônibus espacial, conversando com 2 astronautas da NASA. Eu também observei nos meus monitores a nave espacial dos extraterrestres como estava em uma órbita estabilizada e segura na parte traseira do motor principal do ônibus espacial. Eu observei esse incidente por cerca de 1 minuto e 7 segundos, tempo suficiente para memorizar tudo o que estava observando. Uau! Aí você volta para a informação do Chris, que foi monitorado, ele prestou depoimento para várias autoridades, não só do governo, mas também da inteligência dos Estados Unidos, do Pentágono, da NASA, NSA e afins, FBI, CIA, etc. Ele fala que isso é corriqueiro, toda a hora está acontecendo, e eles estão se aproximando, falando, nós vamos aparecer para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Isso vai acontecer. Vocês têm pouco tempo. Pouco tempo. As energias exógenas estão chegando. E se vocês não fizerem essa escolha rápido, é uma pressão. E quem está pressionando nós são os seres extraterrestres. O tempo está se esgotando. Veja que está tendo vulcões. A natureza está convulsionando, literalmente. Mares. A gente observa isso. Grandes flashes solares inexplicáveis, mostrei para vocês na última atualização, que ninguém explica, com propriedades únicas desse ciclo cósmico que está se encerrando. Pouco tempo, meus amigos. Burburinhos, sussurros no Pentágono com fontes confiáveis. Todo mundo conversa isso nos corredores do Congresso, nos corredores do Pentágono. Temos pouco tempo, eles sabem. Que eu vou trazer um especial para vocês, várias testemunhas. Por essa razão, os seres das sombras, até mesmo os pseudo-espiritualistas, quanto eu já vi já, não faz o contato, já vi vários vídeos no YouTube. Não faz contato pro 5, não. Você vai falar com o ser do mal. Que isso? Só pessoas especiais podem ter contato com esse teste. Já viu isso? Só pessoas especiais. Não, meus amigos. Eles querem entrar em contato com todo mundo. Todo mundo é especial. Todo mundo tem o direito de ter esse contato e se ativar. Isso é uma balela. E incrível que tem gente que cai nesse tipo de narrativa. Nesse tipo de lorota. Infelizmente. Não porque é perigoso. O Dr. Gui faz isso há 30 anos. Fala pra mim um caso que foi negativo. Tudo positivo. Se a pessoa tiver negativa, ela vai sentir mal. Sabe por quê? Se você tiver uma frequência ruim, se você for uma pessoa negativa, a presença positiva desses seres vai fazer você sentir mal. Mas é por causa de você, não é por causa dos seres, não. Porque, em geral, todo mundo se sente bem. Gratidão, gratidão.